Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Hoje houve salvação nessa casa, pois este também é filho de Abraão. Semana Santa, Zaqueu e Jesus. Olá, você é muito bem-vindo ao nosso terceiro programa. Aqui nós estamos nos aproximando dos personagens que se aproximaram de Jesus. Como sempre, nós vamos começar o programa de hoje contando uma história. Há pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de fazer uma série de palestras no Canadá, em Toronto. E conheci uma menina chamada Bianca. A Bianca tem 13 anos aproximadamente. E o maior sonho da vida dela era conhecer a rainha da Inglaterra. O Canadá ainda venera bastante a rainha da Inglaterra, por ter sido colônia da Inglaterra. A Bianca ficou sabendo que a rainha da Inglaterra iria visitar o Canadá e ficou excitadíssima para poder chegar perto da rainha. Mas como uma brasileirinha morando no Canadá poderia chegar perto da rainha da Inglaterra? Ela tentou escrever uns cartazes e o pai dela ajudou escrevendo assim: "Rainha, eu tenho flores para entregar para a senhora." A Bianca não só escreveu a plaquinha, mas ela se vestiu como uma pequena princesa para se encontrar com a rainha e se preparou. Uns guardas que estavam organizando o evento viram e selecionaram algumas crianças para estarem perto da rainha e como a Bianca estava bem vestida, eles a selecionaram. Esse foi o primeiro passo. Quando a rainha passou perto da Bianca, ela viu o cartaz que a Bianca escreveu e se aproximou dela, recebeu as flores da Bianca perguntando: "Essas flores são para mim?" Aquele foi um dia memorável, ficou registrado nas revistas do país e a Bianca realizou o sonho dela de se encontrar com a rainha. Alguma vez você já teve o sonho de se encontrar com alguém muito importante? Hoje, a nossa história é de alguém que teve esse sonho. Ela está lá em Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mas que personagem é esse? O nome dele é Zaqueu. Na verdade, o texto de Zaqueu, a história de Zaqueu, começa em Lucas 18, quando Jesus está na sua viagem para Jerusalém, na sua última semana de vida nessa terra. Jesus, então, se encontra com um grupo de crianças e um jovem muito rico, tem o desejo de se encontrar com o Senhor Jesus. Ele se prepara para encontrar o Senhor. A Bíblia diz que ele era um bom rapaz, alguém comprometido com Deus, com a igreja. Nós, seres humanos, somos tremendos. Nós sempre nos colocamos nos papéis principais das histórias. Queremos ser os protagonistas. Por exemplo, se você ouve uma história da Cinderela e você é uma menina, quando você ouve a história, você se coloca no lugar da Cinderela. Se você é um menino, você se coloca no lugar do príncipe encantado. Assim a gente cresce, continua lendo a Bíblia e se colocando no lugar dos personagens principais. Não acontece com você? Aliás, para nós não serve qualquer personagem. Nunca as pessoas se colocam no lugar do jovem rico que encontrou com o Senhor Jesus e o rejeitou. Aliás, nós queremos ser os discípulos, e não serve qualquer discípulo também. Nós dizemos: eu sou Pedro, João, Tiago, André. Nunca ouvi ninguém dizer: eu gostaria de ser como Bartolomeu. Não, ele é muito desconhecido para o nosso gosto. Esse jovem rico era muito comprometido com a igreja dele. Ele doava dinheiro, doava o tempo dele. Ele também estudava as Escrituras e reconhecia em Jesus o Messias, por isso ele foi se encontrar com Jesus. A grande questão aqui é: por que ele foi se encontrar com Jesus? O que ele queria? Ele vivia uma vida de conformidade, conformismo. Ele estava muito satisfeito com a mediocridade espiritual que ele tinha. Ele queria, na verdade, encontrar Jesus levando o seu passaporte espiritual no bolso, dar para Jesus e para deixar com que Jesus carimbasse o seu passaporte dizendo: vai, filho, está tudo bem com você, você pode ir para o céu do jeito que você está.
Não é o que a gente sempre quer ouvir do Senhor Jesus? Não é para isso que a gente vai na igreja. As pessoas não dizem, eu vou naquela igreja porque lá a gente chega carregado de tantos problemas e sai sentindo uma paz tremenda. Mas Jesus quer dar para você a verdade. A palavra de Deus diz que esse jovem chegou, conversou com o Senhor Jesus, falou com ele e disse, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Lembre-se que, na verdade, ele não queria saber o que ele precisava fazer, ele queria que Jesus o aprovasse do jeito que ele estava. Muitos de nós vamos assim até Jesus. Queremos simplesmente a aprovação, queremos ouvir de Jesus, vai, a tua religião está boa, vai, o tempo que você dedica para mim é o suficiente, vai, está tudo certo. Mas Jesus diz a verdade a quem Ele ama. Aliás, Ele diz, eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Por isso Jesus, olhando para o jovem, diz o Evangelho de Marcos, o amou e disse, uma coisa te falta, vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres, e você vai ter acumulado tesouro no céu. Depois me siga. E aquele pedido foi forte demais, porque havia outras coisas no primeiro lugar do coração dele. E Jesus não era a primeira coisa, o seu dinheiro estava lá. Ele não tinha tido o seu passaporte carimbado para o céu. Quando Jesus ama, Ele diz a verdade. O que é que ocupa o primeiro lugar do seu coração? Jesus saiu dali e foi para Jerusalém, continuando o seu caminho. Mas no meio do caminho ele parou em Jericó, e lá em Jericó havia um outro rico. Era o rico principal da nossa história de hoje. O nome dele era Zaqueu. Ele era um homem duro, de coração duro, tinha enriquecido em cima de pisar nos seus próprios irmãos de sangue. Zaqueu era um cobrador de impostos, e ele cobrava impostos abusivos que Roma cobrava, e além do mais, além de cobrar esses impostos, ele ainda extorquia as pessoas, cobrava a famosa propina. Zaqueu se separou de Deus como aqueles que se separam dizem assim, Deus, eu não quero ouvir a sua voz, não toca em mim, não fala comigo, Deus, por que o Senhor continua insistindo comigo? Eu escolhi viver essa vida, eu quero viver assim. Se alguma vez você já disse, Deus, eu quero pecar, eu quero me afastar, eu não quero que o Senhor chegue perto de mim, sabe que Deus ainda fica esperando. Jesus é aquele que diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e nós vamos passar momentos juntos.